Vamos lá, pessoal, questão 13 diz assim: um casal está reformando a cozinha de casa e decidiu comprar um refrigerador novo. Observando a planta da nova casa desenhada na escala de 1 para 50, notaram que o espaço destinado ao refrigerador tinha 3,8 de altura e 1,6 centímetros de largura. Eles sabem que os fabricantes de refrigeradores indicam que, para um bom funcionamento e fácil manejo na limpeza, esses eletrodomésticos devem ser colocados em espaços que permitam uma distância de pelo menos 10 centímetros de outros móveis e paredes, tanto na parte superior quanto nas laterais. O casal comprou o refrigerador que caberia no local a ele destinado na nova cozinha, seguindo as instruções do fabricante. Esse refrigerador tem altura e larguras máximas em metros e respectivamente iguais a quanto? Então, primeiro a gente tem que prestar atenção no respectivamente. Respectivamente significa na mesma ordem que a informação foi pedida. A informação foi pedida altura e largura. Então, primeiro vem a altura, depois vem a largura, ok? Outra coisa que a gente tem que se atentar é para a escala. Essa escala de 1 para 50, o que isso significa? A escala é a, a informação matemática de quanto existe na realidade e quanto ali está representado no papel, tá? Porque as medidas, quando você desenha algo em escala, as medidas elas devem, no desenho, deve representar uma determinada quantidade na realidade. Nesse caso, nessa escala em que foi desenhado, ele está dizendo assim, que a cada 1 centímetro no desenho, eu tenho 50 centímetros na realidade, tá? E na escala sempre é assim, o que você tem no desenho com o que você tem na realidade. Então, eu tenho essas duas grandezas, tá? A grandeza centímetros, que está no desenho, e a grandeza que está na realidade. Olha só. O que é que ele diz sobre a altura? Veja que primeiro ele falou de altura, então primeiro eu vou calcular a altura. Ele disse que a altura no desenho é 3,8. E aí ele comprou a geladeira na altura correspondente. Então, vê só. 1 centímetro no desenho corresponde a 50 centímetros na realidade. Isso aqui pela escala. Então, 3,8 centímetros no desenho corresponde a quantos centímetros na realidade? X. Quanto maior for o desenho, maior é a realidade, né? Maior o tamanho da realidade, logo é diretamente proporcional, os dois para cima. E aí é só fazer meio pelos extremos. 1 vezes x, x. E 3,8 vezes 50 dá 1, dá 190. Só que 190 está em centímetros. E veja que aqui ele colocou as informações em metros, tá? Então, só é dividir por 100, então x é igual a 1,90. Vocês estão aí estudando lá em nivelamento de matemática, né? Transformação de unidade de medida. Então, de centímetros para metros, divide por 100, ok? Duas casas decimais, ok. Aqui é a altura. Agora está faltando a gente achar a largura. E cuidado, segura a informação, tá? Veja que aqui 1,90 tem a letra C. Se você vir marcar a letra C, você vai errar, tá? Então, segura a informação. Vamos calcular a largura. Para calcular a largura, a gente vai na mesma lógica. A gente tem o que a gente tem no desenho e a gente tem o que a gente tem na realidade, certo? A cada 1 centímetro no desenho corresponde a 50 centímetros na realidade. A largura no espaço no desenho era 1,6, que corresponde a x na realidade. Quanto maior o desenho, maior a realidade. Então, meios pelos extremos. 1 vezes x, x. E 1,6 vezes 50 dá 80. Só que é 80 centímetros e lá está em metros, então eu vou dividir por 100. 80 dividido por 100 é 0,80, tá? Porque 2 zeros, eu preciso de duas casas decimais, 2, não sobra ninguém na frente, eu coloco 0, agora veja, se você vir aqui marcar 1,90 e 0,80, você errou. Por quê? Porque isso tá lá o espaço no desenho. Só que o fabricante,
ele indica que para o bom funcionamento e para fácil manejo, tanto na largura quanto na altura, você precisa dar um espaço de 10 centímetros de outros móveis. Vê só, na altura, eu preciso ter aqui a diferença de 10 centímetros. No desenho, eu tenho disponibilizado uma altura de 1,90. Só que a pessoa que comprou o móvel, ela obedeceu o que o fabricante estava dizendo. Então, ela tirou ali 10 centímetros, tá? Então, 1,90 menos 10, 1,80. Nisso, nós ficamos com a letra A ou letra B. E aí, nós temos também na largura. Na largura, o que é que acontece? Eu tenho que deixar 10 centímetros desse lado e 10 centímetros desse outro lado. 10 e 10. 10 e 10 é 20. Então, na largura, eu tenho ali um espaço que eu tenho que deixar sobrando 20 centímetros, 10 de cada lado. Logo, eu vou tirar aqui os 20 centímetros, tá? 0,20, porque aqui a informação está em metro, fica 0,60. Logo, a alternativa correta é a letra A. Ok, pessoal? Estuda.